Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amados amigos de todas as nações da Terra. Vamos finalizar o livro do Apocalipse, esta interpretação sobre o livro do Apocalipse. Novo Paraíso, 22, 1 a 5. Mostrou-me depois um rio de água viva, resplendente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e nas margens do rio está a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos, em cada mês o seu fruto, em cada mês o seu fruto. E as folhas da árvore servem de medicamento para as nações, e ali nunca mais haverá nada maldito. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos hão de adorá-lo e vê-lo face a face, e hão de trazer gravado nas suas frontes o nome do Cordeiro. Não mais haverá noite, nem terão necessidade da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus irradiará sobre eles a sua luz e reinarão pelos séculos dos séculos. Já vimos mais do que uma vez que o autor nos fornece elementos literários e teológicos onde poderia terminar o seu Apocalipse. No entanto, em nenhuma narrativa litúrgica, política ou social dramática, numa palavra apocalíptica, se referiu ao paraíso. Pois bem, aqui o temos para finalizar, o sonho de Deus sobre a terra e o homem mesmo assim. Como veremos, o autor ainda nos vai surpreender com um epílogo depois deste colófone paradisíaco. Nos 5 versículos sobre o paraíso aparecem várias imagens já estudadas, presentes sobretudo no capítulo 21. Trono de Deus e do Cordeiro, praça da cidade, nome do Cordeiro gravado na fronte, luz da lâmpada, luz do sol. A grande novidade consiste nas duas imagens, rio de água viva e árvore da vida. A primeira tem a sua raiz bíblica em Gênesis 2:10. Um rio nascia do Éden para regar o jardim. E Ezequiel 47, 1 a 12. Conduziu-me para a estrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea, em direção ao oriente. A água brotava da parte de baixo, do lado direito do templo. Efetivamente era uma torrente que não se podia atravessar. Quando aí cheguei, eis que à beira da torrente havia grande quantidade de árvores, em cada uma das margens, enquanto que em Ezequiel a água salvadora e vivificadora brota do templo, no Apocalipse brota do trono de Deus e do Cordeiro. Porque, como sabemos, não há templo na cidade. O mesmo acontece com a árvore da vida. Não nasce no meio de um Éden, jardim, terra arável, pois brota da praça da cidade, mas como é que um rio brota de um trono e uma árvore da praça de uma cidade? Quem assim procede a nível literário são os poetas ao traduzirem a realidade em metáforas significativas. Um simples exemplo de Sofia e de Mel Brainer Andersen com o poema Acordo. Acordo quanto aos muros são o medo, acordo quanto ao tempo que é cantando, e no meu quarto entra o arvoredo, e se desfolha ao longo dos meus membros. Acordo quando a aurora nas paredes, acordo quando a aurora nas paredes desenha nardos brancos e macios. Acordo quando o sono nos convence de que sois rios. 82, filme Sofia de Mel Brainer
Andersen, obra poética, Caminho, 1998, página 179. João o Vidente é um grande poeta e dos maiores de toda a literatura pela criação das suas imagens, metáforas e metonímias. O rio de água viva só podia brotar do trono de Deus e do Cordeiro, e é a árvore da vida da praça da cidade, já que o trono e a praça são o lugar e o espaço da morada de Deus e seus fiéis. Como em Sofia de Melbrenner, o arvoredo entra no quarto e se desfolha ao longo dos seus membros, e os rios são a água viva do acordar, de vida e do amor. Assim também no Apocalipse de João, Deus acorda do seu sonho, fazendo com que brote do seu trono o rio de água viva e da sua praça a árvore da vida. Em Ezequiel, o rio nascido no templo floresce em vergéis de arvoredo e no Apocalipse floresce, aparece resplendente como cristal. No Gênesis 2:9, a árvore da vida estava no meio do jardim, precisamente como no Apocalipse, brota no meio da praça da cidade. Em a Sofia Melbrenner, o arvoredo entra no seu quarto. Em conclusão, o autor do Apocalipse metamorfoseia o novo paraíso como poeta vidente de Deus. Ao contemplar o seu trono e a praça da sua cidade, desta forma os seus habitantes, os cristãos fiéis a Deus e ao Cordeiro, não terão necessidade da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus irradiará sobre eles a sua luz e reinarão pelos séculos dos séculos. Os 3 últimos versos aparecem no futuro. Quem acredita em Deus e no Cordeiro? Deus e o Cordeiro partilham do mesmo trono e do mesmo destino divino. Vive no presente ativo da escatologia realizada, transmitida em esperança pelos verbos ativos no futuro. Os cristãos veem a Deus, adoram-a e contemplam sem qualquer barreira impeditiva, ao contrário do que acontece com Moisés. Êxodos 33, 20, 23. É o mesmo Deus e os ilumina e dessa maneira realizarão na história o reino de Deus. O texto nunca apresenta uma liturgia cristã como presbíteros. Fala sempre de santos, profetas e mártires. No entanto, em 1:10, o vidente é arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor, isto é, no domingo da Assembleia Eucarística, e neste primeiro tempo histórico, como começa a revelação. O Apocalipse também concluímos, seguindo a exegese de F. Contreras e outros exegetas do Apocalipse, que o mistério das pedras preciosas de 21, 19, 20 nos apresenta uma novidade absoluta e inédita. Nenhum autor sagrado se atreveu a tanto: desvestir simbolicamente o sumo sacerdote, ver Êxodos 28, 17, 20, para revestir uma cidade, despojá-lo das suas 12 pérolas preciosas para construir com elas os alicerces de uma cidade. Com este gesto simbólico que reia o escândalo, uma autêntica ação profética, o Apocalipse indica que o sacerdócio já não reside numa só pessoa humana, mas num povo inteiro, a Nova Jerusalém toda por inteiro e desde os alicerces. É um povo sacerdotal, isto é, que aparece em Apocalipse 1, 6, 5, 10, 22, 3 a 5, ver Abacuque 7, 5 a 24 e PD 259, 83.
F. Contreiras, idem, página 237. Embora o Apocalipse seja apenas um dos 27 livros canónicos do Novo Testamento, com o seu género literário próprio, é sempre um repto e desafio a todas as igrejas cristãs. Ao referir-se ao sacerdócio universal dos batizados e como a última ação de Deus, do Cordeiro e seus fiéis, visa o reino da comunidade cristã pelos séculos dos séculos. Não admira que o autor insira, no fim, um epílogo para que o Cordeiro Senhor venha em breve, isto é, faça triunfar a sua vontade. Vida de Jesus, 22, 6, 21. Neste epílogo vamos encontrar muitas personagens, algumas das quais pela primeira vez, como é o caso da Assembleia e do Cristão. Pelo número das personagens, o desencadeamento dos diálogos e o seu conteúdo, este epílogo é, a todos os títulos, uma peça literária única. Apresentámo-la de acordo com a sua dinâmica dialógica, juntando ao original os respectivos agentes ou actantes. João e disse-me: Anjo, estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que brevemente vai acontecer. Verso 6. Cristo, eis que eu venho em breve, feliz o que puser em prática as palavras da profecia deste livro. Verso 7. João, é que ouvia e via estas coisas, e quando ouvi e vi, caía aos pés do anjo que me mostrava, para o adorar. Versos 8. Mas ele disse-me: Anjo, guarda-te de fazer tal coisa, eu sou teu companheiro, assim como dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Versos 9. João, e acrescentou: Anjo, não seles as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Versos 10. Que o injusto continua a cometer injustiças, que o impuro continua a cometer ações impuras, o que é honrado continua a ser honrado, e o que é santo santifique-se ainda mais. Versos 11. Cristo, eis que eu venho em breve e trarei a recompensa para retribuir a cada um conforme as suas obras. Versos 13. Felizes os que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e poderem entrar nas portas da cidade. Versos 14. Fora os cães, os feiticeiros, os luxuriosos, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática e praticam a injustiça. Versos 15. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho de todas estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de David, a brilhante estrela da manhã. Versos 16. A Assembleia. O Espírito e a esposa dizem: Vem. Versos 17. O cristão. Diga também o que escuta. Vem. O que tem sede que se aproxime, e o que deseja beba gratuitamente da água da vida. Verso 17. Cristo. Eu declaro a todos os que escutam as palavras proféticas deste livro: se alguém aumentar alguma coisa, Deus lhe aumentará os flagelos que estão descritos neste livro. Versos 18. E se alguém retirar palavras deste livro profético, Deus lhe retirará a parte que tem na árvore da vida e na cidade santa, descritas neste livro. Versos 19. O que dá testemunho destas coisas diz: sim, venha em breve. 20. Assembleia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Verso 20. João. A graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. Verso 21.
Os investigadores divergem na distribuição das personagens, sobretudo nos versos 17 e 20, que uns atribuem a Cristo e outros a João, não distinguindo por isso a Assembleia do Cristão. Em 17, o importante é concluirmos que o autor revê tudo quando escrevera e, chegando ao fim, repõe em cena todos os protagonistas celestes e terrestres. Por outro lado, o epílogo representa uma inclusão bíblica, se tivermos em consideração a mesma dinâmica do prólogo 1, de 1 a 8, seguindo as técnicas narrativas tantas vezes usadas no teatro e no cinema. A afirmação do aijo hermeneuta, que faz as vezes de Deus, do verso 6, estas palavras são dignas de fé verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, é que enviou o seu anjo. São realmente importantes e prefazem uma inclusão bíblica com o verso 18. Por serem palavras de Deus que inspiram os profetas, ninguém as pode aumentar ou retirar. No Novo Testamento, João, o vidente, é o único que apresenta semelhante revelação vinda diretamente de Deus dos Espíritos. Ao longo da história, muitos outros se apresentaram da mesma maneira. Mani, Maomé, os fundadores dos Mormons, o reverendo Moon, fundador da Igreja da Unificação, fundador dos Bahá'ís, mas igualmente, e nos nossos dias, centenas de pastores evangélicos, fundadores de igrejas espalhadas por todo o mundo. Já sabemos que o Apocalipse teve muita dificuldade em entrar no cânon bíblico da igreja, por causa do milenarismo, do capítulo 20, mas também por causa deste personalismo de revelação individual. Seja como for, o Apocalipse foi e será sempre um desafio teológico, cristiológico e pneumatológico às igrejas. No verso 7, é Cristo que afirma: eis que eu venho em breve, e repete nos versos 12 e no 7, no 20, mas já o vinha dizendo ao longo do livro, de modo velado. 2, 5, 16, 3, 11, 16, 15. Ver o imperativo vem no pedido dos quatro viventes em 6, 1, 3, 5, 7. Neste verso 7, a macarisma: feliz o que puser em prática as palavras da profecia deste livro. É repetido no verso 14. Felizes os que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e poderem entrar nas portas da cidade. A realidade é a mesma, embora a formulação seja diferente. Este fundo catequético e perenético é uma das traves da obra. O autor dirige-se a uma comunidade cristã concreta e não à igreja ideal ou à política mundial de um qualquer milénio abstrato. As igrejas da Ásia Menor daquele tempo serve de exemplo para a igrejas de todos os tempos. Os bem-aventurados deste Apocalipse são os que cumprem esta revelação dinâmica de vida cristã, feita, livro, diferente dos bem-aventurados israelitas, cuja bem-aventurança dependia da observância das leis mosaicas. As bem-aventuranças de Jesus em Mateus 5, 1 a 12, Lucas 6, 20 a 26, condizem com as do Apocalipse, sobretudo quando referem a perseguição, Mateus 5, 11. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem. Nos versos 8 e 9, João, o vidente, confunde o anjo com o próprio Deus e por isso cai por terra e quer adorá-lo. O mesmo acontece em 19:10. O anjo proíbe-o
por não porque não passa de um síndolus, isto é, de um como-servo ou companheiro. Já vimos que a intenção do autor é criticar aqueles que davam demasiada importância à reverência dos anjos, sobretudo no mundo dos apocalípticos, judeus e cristãos. O autor apresenta uma cumplicidade entre a angeologia e o profetismo, de linhas muito diáfanas e reservadiças, isto é, de ontem, de hoje e com certeza de amanhã. No verso 10, o anjo proíbe João de selar, esconder, sigilhar, sefragizó. As palavras da profecia deste livro, ao contrário da literatura judaica apocalíptica, cujos livros continuam selados até a revelação final e no fim dos tempos, ver Deuteronômios 8, 26, 12, 4 a 9. No verso 11, o anjo surpreende-nos que o injusto continua a cometer injustiças, que o impuro continua a cometer ações impuras, o que é honrado continua a ser honrado e o que é santo santifique-se ainda mais. Não existe, pois, qualquer manicaísmo, dualismo absoluto e determinista entre o bem e o mal, ao contrário de Qumran e dos apocalipses judaicos. O autor acredita na brevidade do tempo, no interim da história, um pouco à maneira de Mateus 24, de 35 a 44 e 1 Coríntios 7, de 29 a 31, João, no claro escuro da história política e religiosa, não tem por intenção amedrontar, mas dar esperança. O tempo é breve e a vida uma passagem, em demanda de novos céus e nova terra. A vida continua. Nos versos 12 a 16, Cristo fala pela segunda vez, como na primeira, verso 7. Repete que virá muito breve, mas depois devolve substancialmente a sua identidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, a raiz e a descendência de David, a estrela radiante da manhã. Ver 1, 8, 17, 2, 8 e 21, 6. Cristo não se apresenta a partir da sua genealogia ou filiação humana, mas messiânica, a raiz e a descendência de David, e divina, alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim. Mais ainda, Cristo é o juiz de cada um. Versos 12. Trarei a recompensa para retribuir a cada um conforme as suas obras. O que significa que agora não é Deus, como no Antigo Testamento, que é o juiz, mas o próprio Cristo. Dificilmente se pode dizer mais e melhor sobre a identidade teológica e cristológica de Jesus Cristo. O autor não o define em conceitos gnoseológicos, mas em funcionalidade operativa. E assim como Cristo se alarga acerca da sua identidade, também acerca da identidade dos crentes. Na primeira vez, verso 7, disse apenas: Feliz o que puser em prática as palavras da profecia deste livro. Agora prolongam-se e desdobra-se na identidade. Felizes os que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e poderem entrar nas portas da cidade. Os comentadores estão de acordo ao afirmar que as imagens sobre vestes lavadas, ver 3, 5, 6, 11, 3, 5, 6, 11, 7, 10, 14. Árvore da vida, ver 2, 7, 22, 2. E portas da cidade, ver 21, 12, 25.
condizem com as catequeses primitivas para o batismo. O mesmo é verdade, segundo a lei dos opostos, para a lista dos prevaricadores, cães, feiticeiros, luxuriosos, assassinos, idólatras, mentirosos. Ver 21:8. Nenhum destes lavou as suas vestes, ou as conservou limpas, depois do batismo. Agora, os comentadores continuam a interrogar-se sobre o significado de cães que abre a lista dos pecadores. Possivelmente trata-se de mais uma inclusão bíblica. Cães diz o mesmo que os últimos, os que amam e fazem falsidade, pseudos, ou mentira. Os mentirosos ou falsos são os cães, que abdicam de ser cristãos para se juntarem aos da babilonização de que tanto se falou. No verso 17 intervém um novo protagonista, a Assembleia ou Igreja. Até aqui ela era passiva, sujeito e dependente de Deus e do Cordeiro, e também da babilonização do Império. O dragão, a besta e a prostituta quiseram tomar conta da igreja. A mulher de 12, de 1 a 6, agora inverte-se os papéis. Ela é a vencedora porque depende de Deus e do Cordeiro. E, mais ainda, é a noiva do Cordeiro, a quem suplica: vem. Estranha o facto do autor apresentar a Assembleia e a Igreja consubstanciada em duas entidades, Espírito e Noiva. O Espírito e a Noiva dizem: a entidade, Espírito, é sempre difícil de conceptualizar. Os cristãos sabem que no Antigo Testamento há a promessa do Espírito. Essa promessa realiza-se na pessoa de Jesus e, segundo o quarto Evangelho, na pessoa do Espírito, que o substitui depois da sua morte. Jó 14, 15 a 17, 14, 25 a 27, 15, 26 a 27, 16, 12 a 15. O mesmo acontece com a visão cristológica de Lucas, na promessa de Jesus, Lucas 24, 49, e na realização pentecostal, Atos 2, 1 a 11. No Apocalipse, o autor refere os 7 Espíritos de Deus como presença divina misteriosa e transformadora. 1, 4, 3, 1 e 4, 5. No último versículo do corpo histórico, dirigido às 7 igrejas, Apocalipse 2:3, o autor fecha com esta chave de ouro: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, 3:22. Por outro lado, o Espírito, como vimos, ainda unido à profecia, 19:10c. Pois dar testemunho de Jesus equivale ao espírito de profecia. Ver versos 22:6. Ver 22:6. Na prática, o espírito, como agente profético, substitui a ação dos anjos nos livros apocalípticos judaicos. Finalmente, no texto que agora nos interessa, 22:17, o Espírito confunde-se com a noiva esposa. O Espírito e a noiva esposa dizem: vem. O Espírito é sempre a última palavra da revelação do mistério de Cristo e da Igreja. Quem defende que Jesus e a Igreja se devem compreender apenas a nível histórico e sociológico nunca compreenderá nem Jesus nem a Igreja. Mas quem defende que Jesus e a Igreja se devem compreender apenas através da dinâmica pneumática, mística e misteriosa, fora da história, nada entende de história da salvação. Se o Espírito noiva e esposa dizem ao noivo: vem, então a Igreja, como noiva e esposa,
entra no registro de dinâmica completamente diferente do registro de Deus e seu povo antigo. Testamento é outra amizade, afeto, carinho, aproximação, busca e desejo. A noiva deseja ansiosamente pelas núpcias, suplica e interpela, vem. Todos os cristãos, sem distinção de sexo, virtude e pecado, são a noiva e esposa de Cristo em desejo contínuo de uma realização nupcial. Esperança, desejo, realização. Para compreender isto, há que perguntar aos místicos, a um João da Cruz, por exemplo. A última palavra de qualquer cristão é esta: vem. 22:17. O noivo responderá sempre: sim, virei brevemente. 22:20. Ao qual a Igreja, contente de felicidade e em ação de graças, responde por sua vez: amém. Vem, Senhor Jesus. 22:20. E a João o vidente nada mais resta do que desejar aos leitores: a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. 22:21. Depois tem aqui uma errata. No primeiro livro, Grandes Mitos, primeiro, na página 62, onde se lê vistas como sanção divina. Deve ler-se vistas como sanção divina. No terceiro livro, Grandes Sagas, primeiro, na página 5, no título onde se lê Grandes Mitos 2, deve ler-se Grandes Sagas 1. No 12º livro, Apocalipse, na badana da capa, no índice, onde se lê Saudação 1, 4 a 8, deve ler-se Saudação 1, 1 a 8. E onde se lê Milénio 20, 1 a 10, deve ler-se Milénio 20, de 1 a 15. E acabou. Ora bem, 32. Como acabou? Ei, amados, que cena. Isto acaba no meu número. Jesus, isto é tanta coincidência, amados, com a minha vida, que eu às vezes eu tenho medo de pensar coisas. E agora, para terminar, vamos louvar e dar graças, porque o nosso Rei está a chegar. E ele está a chegar para casa nos levar, se Deus quiser. Temos que estar felizes, amados. Isto passa rápido. Amados. Não há nada que enganar. A humanidade não tem... Eu penso que o fim do mundo, não tenho a certeza, mas penso que isto tudo acaba no máximo em 2033, 32 ou menos. Mas por uma vidente, ou lá que ela era, ou bruxa, o que era, ela falou-me que quando eu tivesse 65 anos, que eu ia saber quem sou. Eu fiquei assim a olhar para ela, quando tivesse 60, nem percebi o que é que ela quis dizer com aquilo. Portanto, se for quando eu tiver 65, eu vou fazer 57, lá para 2032, 33. Não sei, não faço ideia. Vamos lá então ao louvor. Não sei se a grande tribulação pode começar agora no princípio do ano que vem, ou a grande tribulação, a apresentação do diabo, do anticristo, ou seja, este ano, não sei, mas ou é no fim, amados, qualquer coisa me diz que é a partir de agora, quem tiver um bocado de luz, um bocado de vista, já sabe mais ou menos, mas não gosto de me adiantar.
Mas se calhar às vezes há pessoas que julgam o mesmo que eu, mas contudo eu não me vou pronunciar acerca disso, porque às vezes o diabo também nos pode enganar ou tentar confundir ou enganar. E quando nós estamos fracos, às vezes é possível que ele nos engane também. Temos que ser muito fortes, estar muito agarrados à nossa fé, Cristo, e pedir que o Arcanjo Miguel venha, que o Santo Espírito nos proteja. Amados, temos que nos agarrar a quem nos pode ajudar. Pai, Filho e Espírito Santo. Arcanjos, anjos, todos que o Pai enviar. Serafins, querubins, e conforme o grau de perigo. E é assim, vamos então finalizar com um louvor. Vou pegar nesta carta, assim, eu gosto mais. Anjos, mostrar-me um louvor para acabar este vídeo. 1 ou 4. Já está, mas tão simples como isto. Somos joias preciosas. Somos joias preciosas. Ao voltar com grande glória, Jesus Cristo Redentor levará as suas joias para o reino de esplendor. Somos joias preciosas da coroa do Senhor, somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Destas joias preciosas Cristo sempre cuidará, sempre belas e brilhantes Ele as conservará. Somos joias preciosas da coroa do Senhor, somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Revestidos de pureza, caminhando em amor, aguardemos bem atentos o retorno do Senhor. Somos joias preciosas da coroa do Senhor, somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Amém. Este é pequenininho. Agora este que é maior. Jesus, ó divinal pastor. Jesus, ó divinal pastor, o teu rebanho quer te ouvir, com o teu espírito, ó Senhor, vem este culto presidir. Nós somos todos cordeirinhos do teu aprisco, ó Redentor, só tu nos tratas com carinho, ó glorioso Salvador. Jesus, pastor de Israel, em ti está o nosso bem. Tu és o nosso Emmanuel, és quem na graça nos sustém. Aqui estamos reunidos ao teu redor, fiel Senhor, pois onde estão os teus remidos, também estás, ó bom pastor. Nós te seguimos, Redentor, pois conhecemos tua voz, voz que nos fala com amor, dizendo: não vos deixo sós. A pastos sempre verdejantes, tu nos conduzes, ó Senhor, por isso estamos confiantes, gozando a tua paz e amor. Amém. Bonito. Somos jovens consagrados a Jesus o Redentor e por ele ensinados a servir ao Criador. Que prazer nós encontramos em servir ao Redentor. Nós, seus santos, o amamos com sincero e por amor. Somos jovens obedientes a Jesus o Salvador, atendemos reverentes à palavra do Senhor. Que prazer nós encontramos em servir ao Redentor. Nós, seus santos, o amamos com sincero e por amor.
Somos jovens delicados, dedicados nesta obra do Senhor. Fomos todos resgatados pelo sangue expiador. Que prazer nós encontramos em servir ao Redentor. Nós, seus santos, o amamos com sincero e por amor. Não há música a acompanhar. Vamos todos juntos cantar. É o... Vamos todos juntos cantar a glória. Vamos todos juntos cantar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus. Ele é nossa paz, Ele é nossa luz. Exaltemos de coração ao Senhor Jesus. Somos salvos por seu amor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Suportou por nós grande dor o Senhor Jesus. Quem nos dá perdão, quem ao céu nos conduz. Só o Santo Filho de Deus, o Senhor Jesus. Muito felizes somos então. Glória a Jesus, glória a Jesus. Esperamos a aparição do Senhor Jesus na eternal mansão, no seu lar de luz. Novo hino vamos cantar ao Senhor Jesus. Amém. Glória, honra, poder e louvor a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para sempre, todo sempre. Amém. E ao Pai, toda a honra, glória, louvor e poder, para sempre, todo sempre. Em nome do seu muito amado Filho Yeshua Mashiach e em nome de todo nosso ser amor, seus filhos na terra. Amém. E assim, amados, finalizamos por aqui. E eu acho que vou parar uns tempos. Estou com problemas, estou a ser atacado por espíritos imundos, por pessoas que não sabem ser estar, aqueles invejosos, aqueles gananciosos, aqueles larápios. Sabes o que são larápios? Aqueles que gostam muito, mas com pouco esforço. Mas Deus é Pai e está tudo escrito. Muitos vão desejar a morte e não a vão encontrar. Vão ter que pagar o que andaram a semear e aos seus semelhantes a dar ou a tirar. É, amados, estamos na provação final mesmo. Acreditem em mim. A partir, já dão muito tempo a esta parte, penso que está tudo pronto, a não ser a piedade divina, a misericórdia divina de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está a deixar andar, se calhar para mais acordar e se possam salvar também. Essa é a intenção. As pessoas reconhecer que sem Jesus Cristo nada valemos, nada somos, nada podemos. Cegos, nus, pó da terra, é o que somos. Sem Jesus Cristo, sem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sem a família que nos criou, nossa verdadeira família, que nos fez à sua imagem e semelhança, com muito amor. E assim, amadas, amados, tenho sido muito atacado ultimamente, tenho tido muito prejuízo, vou ter que recorrer à justiça, não o queria fazer, tentei evitá-lo, mas agora que confirmei, que reparei numa situação, amados, meti o carro no mecânico, o meu motor foi trocado e paguei bem caro, ainda por cima. Agora as entidades competentes é que vão averiguar
quem foi, por onde foi. Se calhar já sabem, mas vamos lá ver. Às vezes, através dos carros à escuta, a não ser que eles trabalhem para o diabo. Se trabalharem para o diabo. Mas é assim, temos que ter fé em Deus e pedir ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assuma a nossa vingança, que nos revista com a sua armadura, para nós não perdermos o tino, nem nos borrarmos, nem mancharmos. Que se santifique ainda mais. O honrado que se continua a honrar. Portanto, a nossa dignidade vale tudo, amados. As pessoas justas, humildes, as pessoas com dignidade, com respeito, sabem, amados? Às vezes os invejosos tentam inveja. Nunca percebi muito bem essa da inveja. Porque é que eles não trabalham para ter o que os outros que trabalham têm? É isso que eu não entendo. Porque é que muitos malandros, ou bêbados, ou bêbadas, ou lá que são, ou borrachões, ou lá que eles são, porque é que eles não trabalham como deve ser, honestamente, como os outros? Porque é que andam sempre metidos na trafolhice, na coisa, e depois, quando têm o rabo atracado, começam a caluniar e a... Oh, mas os anjos apontam tudo. Só quem andar a dormir ou não tiver fé é que não se acredita. Mas acreditem, está muito próximo o juízo final. Muito próximo. Os livros estão a ser abertos por quem de direito, está tudo escrito. E a qualquer momento, pelas profecias, amados, temos que estar sempre prontos. O diabo vai nos tentar cada vez mais. Vai usar bêbados, vai usar a pior escória que existe à face da terra, que às vezes até aparentam ser pessoas até de categoria. Cuidado, amados. Vão-se todos revelar nestes tempos. Já estão-se a revelar, amados. Mas só que Deus, há coisas antigas que Deus, às vezes, tenta dar a última chance, por amor. E o que é que eles fazem? Ainda o roubo, ainda o calunio, ainda blasfemam, ainda tentam rotular. Vai-se lá perceber. Eu até percebo. Ou não estivesse escrito quem vai desejar a morte e os ais que a terra nunca ouviu nem mais vai ouvir. E está a chegar aí o meu filhinho. Bom sábado, feliz fim de semana. Fim de semana, amanhã começa a nova semana. Embora o diabo diga que não, mas amanhã começa a nova semana. Amanhã é o primeiro dia da semana. Hoje é o 7º dia. Amanhã é o primeiro. Não é como o diabo e os seus demónios que conspurcaram a sua lei. Ou dizem: fugem dela, povo meu. Se estiverem tidos com ela, têm o mesmo destino. Beijos e abraços e que Deus vos dê, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o que eu peço para mim e para os meus. Amadas amigas e amigos de todas as nações da terra, fiquem bem, na paz e na graça de Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Salvador. Maranata. Ora bem, Senhor Jesus, beijos e abraços da minha luz. Tchau, amados.